Salve, salve nação Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Canelada, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Verdão, o único 100% da Libertadores. Então sim, o Palmeiras, líder geral da Libertadores, líder do Brasileiro e sim, o melhor time no Brasil hoje. Palmeiras joga sim o melhor futebol. Às vezes não é um belíssimo futebol, mas hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Bora destacar o Palmeiras, porque é o primeiro classificado na Libertadores, o único 100% na Libertadores. Venceu lá em Assunção, no Paraguai, o Cerro Porteño, jogo que você transmitiu aqui na Jovem Pan, perto comigo, com o Nilson César, 2-0 Palmeiras. Ô Viga, eu sou um injustiçado às vezes, sabe por quê? Ah, coitadinho. O pessoal gosta muito de estatística e tal. Eu fui dar uma lá e o Nilson César olhou pra mim e falou: você tá querendo provocar? Eu falei: não, Nilson, é só um dado curioso. Que é assim, hoje o Palmeiras completou a vitória de número 140 desde que começou a disputar a Libertadores. Então, faltam 2 vitórias para o Palmeiras alcançar o número de jogos que o Corinthians tem até hoje. E o Nilson achou que isso aí... Um dado interessante. É um dado interessante, não é, Bruno? É uma estatística curiosa. Né? O Nilson, pois é, e o Nilson achou que era uma provocação gratuita. Agora, não, enfim, falando sério, de fato, como o Raí e o Bruno falaram, não foi um jogo obviamente exuberante, brilhante e tal, mas foi eficiente, Palmeiras cascudo e usou esse jogo também para poupar alguns caras. Então, Palmeiras, por exemplo, o Piquerez nem entrou no jogo, ficou no banco. O Murilo, que está retornando de contusão, jogou o segundo tempo. O Richard Rios foi poupado no primeiro tempo. O Flaco Lopes hoje nem entrou, então deu tempo aí pro Tigrinho tentar se soltar, se desinibir. Felipe Anderson nem viajou. Felipe Anderson nem viajou, isso aí. Quer dizer, Palmeiras, a preocupação também é o clássico do domingo. Então eu acho que o Abel inteligentemente rodou o elenco e convenhamos, né? Assim, é um Palmeiras que de vez em quando é bico pro mato. Quer dizer, esse é o padrão que tem que ser também nesse tipo de jogo. Não dá para tentar ter o jogo, enfim, Zé bonitinho o tempo todo. Então, foi um Palmeiras que teve hoje a sua atuação passando por isso também. Quando foi necessário dar chutão, e não foram poucos, Palmeiras deu. Vitor Roque perdeu um gol inacreditável, mas fez o gol mais difícil. Fez um golaço. Fez o gol mais difícil. Não fez o mais fácil, mas fez o mais difícil. E o Estevão, um golaço, hein? Um golaço, Bruno Prado. Palmeiras vai sentir falta do Estevão, não tem jeito. Vai, né? O futebol brasileiro mesmo, num momento que tem mais dinheiro e segura alguns jogadores que antes estariam fora daqui, como dá pra citar o Veiga, o Dudu, o Gabigol, isso nos bons momentos deles, são caras que se destacaram muito aqui, em certo momento, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson saiu, mas voltou, né? Esses são jogadores que antes, mesmo que eles não despertassem interesse do Real Madrid, do Manchester City, que normalmente buscam jogadores mais jovens, eles, num cenário anterior do futebol brasileiro, eles iriam para um time médio, para uma Roma, para um Sevilha, para um Betis, enfim, para um time médio ali de uma liga grande, que com 8, 9, 10 milhões de dólares levaria qualquer um desses lá para fora. Hoje não é mais essa realidade. Hoje o Palmeiras, para que ele venderia o Rafael Veiga por pouco, num bom momento do Veiga? Se alguém quiser pagar 20, 30 milhões, ok, mas ele não tem esse valor de mercado na Europa, para dar um exemplo. Mas um cara como Estevão ainda não dá para segurar. Isso aí não tem jeito. É um menino muito novo, um cracaço, um jogador mágico, que aí não tem jeito. Aí os caras vêm pagar 60 milhões, 70, enfim, pela idade, pelo potencial, pelo talento. E hoje ele que fez o primeiro gol do Palmeiras, né? O Evangelista foi rápido ali na cobrança de falta e o Estevão acertou um chute espetacular de fora da área. É o cara diferente, vai fazer muita falta, mas assim, ele vai fazer falta no ponto de que o Palmeiras perde um cara que tira um coelho da cartola ali quando tá difícil. Ele faz uma coisa que você não espera, mas o coletivo vai continuar forte. Esse é um ponto muito importante no Palmeiras. O Palmeiras vai continuar competitivo, ele vai perder o cara mágico ali, o cara que vai fazer uma coisa fora do normal. Mas ele vai continuar forte, vai continuar disputando, vai brigar pelos títulos, mesmo sem o Estevão. E uma coisa que é muito importante no Palmeiras,
O fato do Abel estar aí há bastante tempo, de não estar o Abel não fica com a corda no pescoço com qualquer derrota, ele sabe que ele vai seguir o trabalho dele, faz com que ele possa dar tempo para que os jogadores também se acertem, se recuperem. Porque se é um treinador que está pendurado, aí o Vitor Roque não faz gol. Se eu segurar esse cara, eu vou cair junto com ele. Vai cair, eu vou cair, ele vai cair também. Mas como o Abel não vai cair, ele deixa o Vitor Roque. E aí, bem ou mal, ele 2 jogos, 2 gols, nos últimos 2. Né? Ele demorou para fazer o primeiro, fez no fim de semana e fez hoje. E aí vai ganhando confiança. Começa a jogar melhor. Felipe Anderson chegou no meio do ano passado. No Paulista desse ano ele não jogou praticamente. Foi. E agora ele é titular do time. Ele está tendo uma sequência. Hoje ele foi poupado, mas está jogando bem. Porque deu um tempo. E se fosse um clube mais instável, no fim do ano passado ele já estava fora. E tá aí. Agora ele é um jogador que se torna importante para o time. Isso já aconteceu com vários e vários jogadores. Então isso é importante. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, o Palmeiras não vai ficar gastando dinheiro toda a janela. O que o Palmeiras fez esse ano, comprando o Vitor Roque e comprando o Paulinho, vai demorar muito tempo para fazer de novo. Porque o plano é montar um time para 5, 6 anos. Como o time que foi sendo desfeito, ainda tem alguns jogadores, mas vários importantes saíram, durou muito tempo. Durou de 2020 a 2024. Durou 5 anos. E aí foi mudando e chegou-se à conclusão. Agora a gente tem que montar um time novo. E aí investiu pesado. Aí tem grana para investir. 25 milhões no Vitor Roque, 18 mais 2 jogadores no Paulinho, 12, 13 no Facundo Torres. E se a torcida acha que no ano que vem vai gastar 20 de novo, não vai gastar. É capaz do ano que vem não trazer ninguém. Como em 2023 só trouxe o Richard Rios e o Arthur o ano inteiro. Então, esse time que o Palmeiras está começando a montar esse ano é time que tem que durar, sei lá, até 2030. A ideia é essa. Então, o Palmeiras ele tem essas coisas muito bem projetadas. E se o Paulinho eventualmente demorar um pouco, vai ter tempo. Como o Vitor Roque está tendo tempo. E o Palmeiras vai seguir competitivo. O time de 18 tinha o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Zé Rafael, Veiga, essa leva, Dudu. Essa turma, todo o Rony chegou em 20. Então, é um time para realmente... Luan lá atrás. Luan, exatamente. Não vai... E agora, o Vitor Roque hoje, por exemplo, está em cima disso que o Bruno falou, a atuação dele é tão ruim que eu duvido assim que 95% dos técnicos de futebol não teriam sacado o Vitor Roque em algum momento do começo do segundo tempo, porque ele errava tudo. Mas como o Palmeiras ganhava, não dependia do resultado, a vida tá ganha, o Abel deixou. Aí no fim o cara desencanta e faz aquele golaço. Aí Monteiro, Palmeiras invicto a 19 jogos como visitante e 8 vitórias consecutivas na Libertadores aí. De novo. Na Libertadores não, em sequência fora de casa. Foi um Palmeiras bastante competitivo hoje, como a gente habitualmente vê, muito longe de ser brilhante, não foi uma grande atuação, mas também nem é algo que se espera em linhas gerais desse time do Palmeiras, embora tenha investido muito, embora tenha contratado muitos jogadores, é um time que se notabiliza mais pela consistência, pela solidez, pela competitividade. E é óbvio que esses são ótimos adjetivos para um time de futebol. No jogo de hoje, especificamente, né, a gente pôde observar o Alan, por exemplo, como titular no jogo de Libertadores, que é um garoto muito versátil que o Palmeiras tem, né? Pode jogar na esquerda, na direita, um pouco mais avançado, um pouco mais recuado, faz várias funções no meio-campo. O Giai tem ganhado uma sequência muito boa nesse papel híbrido, né? Ele é um lateral direito, mas muitas vezes é um terceiro zagueiro, principalmente quando joga o Felipe Anderson ali pelo lado direito. Hoje jogou o Alan nessa função, né? Até por isso estava falando sobre a versatilidade dele. Lucas Evangelista como o jogador para ser um reserva do Richard Rios, hoje como titular. O Bruno Fux também, que chegou nessa janela e até não se imaginava que ele teria muito espaço no Palmeiras, e ele tem feito bons jogos também, na maioria das vezes que entrou bem. O Estevão com essa nova posição de 10, já há algum tempo jogando assim, né? Aliás, desde o jogo contra... Se não me engano, é quando o jogo contra o Cerro, né, Pedro? Que ele migra para essa função. Quando machuca o Veiga. Quando machuca o Veiga. Foi no jogo do Cerro lá 1-0, né? Aquele jogo do Richard Rios, que ele faz o gol, pede silêncio para a torcida. Naquele jogo ele começa com o Veiga e Estevão. O Veiga machuca, ele coloca o Felipe Anderson e muda a posição do Estevão. E o Felipe Anderson cresce, o Estevão também muito bem, fez um golaço hoje, enfim... Acho que é um Palmeiras que entrega aquilo que a gente espera, e hoje mais uma vez foi assim, com 3 pontos e muito próximo, que deixaram, né, o Palmeiras muito próximo de garantir a melhor campanha no geral de novo, né? Nesses últimos anos de Libertadores, muitas vezes a gente tem visto isso.
Ou o Palmeiras tem a melhor campanha ou tem a segunda melhor campanha. Nesse ano a tendência é que com alguma folga tenha a melhor campanha da Libertadores, o que vai dar a ele uma vantagem para definir os mata-matas na sua casa. Eu mandei para o nosso Guilherme Silva um post aqui que a presidente Leila acabou de fazer. De hoje é engraçadíssimo e tal. Mas o São Paulo também briga aí pela condição de melhor campanha, né? Torcia até pelo empate do 2 Palmeiras. pontos a menos, né? Agora ficou com 2 pontos a menos. Assim, o Palmeiras, como vai ter 2 jogos em casa agora... O Palmeiras deve fazer a campanha perfeita, né? 18 pontos. Acho que sim, agora acho que vai. Viga, Palmeiras, 8 vitórias. 8 vitórias do Palmeiras fora de casa. Invicto a 19 jogos como visitante. Na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias para esse Palmeiras, né? Melhor campanha, 100%, único 100%. O primeiro classificado. Palmeiras é o favorito hoje, Viga, para ganhar essa Libertadores? É o melhor time do Brasil na atualidade. E o quê? Já tá comemorando a fumaça verde aí, tem vaga na próxima fase da Libertadores da América, bemos vaga e coisa e tal. Tem que comemorar, tem que tirar sarro mesmo, porque eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo queria que o seu time fosse o Palmeiras nesse momento. Vencendo, classificando antecipadamente. Qual foi a última vez que o Flamengo classificou antecipadamente, Pipiano? O nosso Bruno, que é a nossa máquina aí de guardar informações. 2022, com o Paulo Souza. 2022. Fez 2022 com o Paulo Souza. Exatamente. Fez 16 pontos, não foi isso? Mas depois deu no que deu, não foi isso? Foi. Ganhou a Libertadores depois. Empatou com o Tajeres só e ganhou os outros jogos todos. Fez 16. Pois é. Verdade. Mas eu acho que enfim, eu tinha até esquecido o nome do polonês porque eu queria virar essa página, mas não posso deixar de dar ingratidão. O mérito ao português. Eu falo polonês porque foi técnico da seleção da Polônia. Mas o Palmeiras hoje é o time a ser batido, é aquele que talvez inspire muita gente, que causa inveja na maioria, sem dúvida alguma. Para mim é o grande favorito. Mais uma vez vai ter o handicap, né, Pipiano? Se classificar provavelmente em primeiro no geral e aí vai estar sempre decidido em casa. É uma baita de uma vantagem, é um upgrade muito grande na Libertadores da América. Então, eu entendo que hoje o Palmeiras está fazendo um trabalho que qualquer time do Brasil, dentro ou fora da Libertadores da América, gostaria de espelhar, gostaria de repetir, gostaria de trilhar. E vocês falavam agora há pouco sobre a questão de pensar, acho que foi o Bruno, falou que o Palmeiras foi moldado e pensado para ter essa equipe, esse time para 2030, nessa mesma tecla que eu venho batendo do lado de cá, dizendo que o Flamengo está perdendo o tempo, né, de hoje de passar por um processo de transição. E a transição não significa dizer perder o Gabriel Barbosa apenas, é viver realmente um processo de mudança, de contratar peças novas, peças jovens, pensando no futuro. Até porque o presente, quando se trata de Libertadores na América, tem causado muito dissabor para o torcedor do Flamengo e muitas alegrias para o torcedor do Palmeiras. Não é à toa que o nosso querido Pipiano está com esse sorriso aí de coringa do Batman. Que coisa maravilhosa. Mas o fato é que o Palmeiras, então, avança a próxima fase sem grandes dificuldades e tem 2 jogos em casa apenas para tentar garantir a melhor campanha dessa fase de grupos e assim decidir os próximos mata-matas em casa, né? Que sempre faz muita diferença. Os adversários de decidir contra o Palmeiras lá no Allianz. Não tem outro jeito, né, cara? Porque você vê, como diz lá no interior, ele tá invictor, né? Tipo isso aí. Agora, assim, outra coisa que também precisa ser dita do Palmeiras, tem sido muito consistente o Palmeiras, né? Seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, ele tem conseguido levar os jogos com uma consistência bastante razoável, né? Felipe, chama a atenção quanto esse time é duro de ser batido. Não tem como eu vencer jogos difíceis se eu não tiver esse tipo de comportamento o jogo todo, cara. Se eu não brigar para não tomar o gol. De um lado é engraçado, porque parece que eu tenho que correr para não tomar o gol como se fosse uma retranca. Cara, quantos caras do Palmeiras tá na frente de todas as bolas que os caras chutam no gol, um exemplo. E é o tempo todo ligado. É raro você ver o Palmeiras num jogo desligado. Isso é mérito, lógico, tem os atletas com perfil, mas de comissão técnica, cara. O cara que tá indo para 5 anos você lidando com isso, não é normal, não é fácil você fazer isso.
E o Palmeiras, ele ensina que realmente, para ganhar dele, você tem que ser um adversário que seja difícil de ganhar de você, cara. E nessas competições de Copa, principalmente. O Palmeiras tem uma coisa assim, que você vai examinando a temporada do Palmeiras, jogo a jogo, você vai pensar aqui e ali os jogos que você, poxa, jogou uma grande partida hoje o Palmeiras, né? Mas ele tem encontrado meios de ganhar os seus jogos sem ser exatamente brilhante. Se eu acho que... Ou sendo brilhante do seu jeito. Cumprindo muito bem a sua proposta. Se você acha assim, isso é sustentável? Isso basta para uma temporada? Eu acho que não. Acho que isso não é sustentável para você ter uma temporada de títulos. Eu acho que em algum momento essas coisas tendem a precisar de algo mais. Mas também acho que, com tudo que a gente vem comentando sobre o Palmeiras, de que é um elenco que foi mais mexido do que em outros anos, que já jogou menos do que está jogando agora, ou seja, já melhorou, já subiu de nível, e agora consegue ser competitivo, sólido, tomar pouco gol, e aos poucos ir tentando um crescimento. Acho que ele precisa ter um crescimento um pouco maior com bola. Acho que aponta para uma possibilidade do Palmeiras crescer. Acho que o nível atual não sustenta uma temporada para conquistar. Mas acho que o Palmeiras tem todas as possibilidades de continuar melhorando ao longo do ano. Fora que Paulinho daqui a pouco vai começar a jogar mais tempo, né? Porque toda vez que ele entra, ele já causa algum impacto. Isso. Né? Mesmo entrando às vezes poucos minutos. Hoje, por exemplo, entrou, deu um tiro lá que o goleiro espalmou no travessão. Um ataque que seja com essas duas linhas de 4, Estevão e ele, um exemplo. É que Estevão não vai durar, né? Não, tudo bem, mas ele ainda vai ter alguns jogos aí que ele vai poder fazer isso. Mas felizmente daqui a pouco ele vai estar por exemplo, embora. eu acho que ele chega num nível físico melhor e talvez a gente tenha uma campanha em que os dois estejam mais protagonistas. E olha, o Palmeiras ele é tão firme, mas tão firme, que ele chegou hoje à incrível marca de 19 jogos sem perder fora de casa. São 19 jogos de invencibilidade do Palmeiras como visitante. Não, de uma maneira geral. O Palmeiras não perde como visitante há 19 jogos, são 16 vitórias e 3 empates. Um incrível aproveitamento de 89,5% como visitante, dados do nosso gato mestre, né, que sempre manda todas as estatísticas aqui pra gente. Um detalhe, isso é algo incrível, não, meu outro fato que me chama a atenção e o detalhe, né? Fala. Num ambiente tão competitivo como é o futebol brasileiro. Claro. Né? Você fazer 19 jogos fora de casa sem perder é um feito. O Palmeiras não levou o gol em 6 dos últimos 9 jogos. Foi tomar 2 gols do Bolívar num jogo de circunstâncias completamente atípicas, como é o jogo na altitude. Os outros jogos em que ele tomou gol do Fortaleza na vitória por 2-1 e ele tomou o gol do Bahia no jogo que ele perdeu por 1-0. E não tem treinamento, não tem sistema tático se você não tiver realmente dedicação, comprometimento de todos os atletas em todos os setores, para todas as funções, em todos os momentos dos jogos. Isso é o que o Palmeiras tem. É isso. O Vini Prado aqui na hashtag Troca de Paz, Dini, sinceramente, esse ano eu preferia decidir, ele é palmeirense, ele diz aqui, né? Sinceramente, este ano eu preferia decidir fora de casa. Estamos jogando melhor como visitantes do que como mandantes. Por que o Abel não consegue manter o mesmo estilo fora e em casa? Difícil saber, né? O Palmeiras também costuma ser muito forte no seu estádio, né? Enfim. E se ele fizer bons jogos fora, vai levar para o Allianz uma vantagem que vai terminar sendo decisiva. Abel Ferreira falou sobre a vitória do Palmeiras e a classificação à próxima fase, hoje 2-0 no Paraguai. Fala, Abel, por favor, Abel, fala. Olha, acho que entramos muito bem no jogo, conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor, criamos oportunidades, fizemos um golo, podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo
tudo de bom que foi feito. Se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave, e nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. Mas no total do jogo eu acho que fomos melhores. Abel, Regis do Tifose 14. Abel, queria que você falasse um pouquinho de mais uma excelente partida do Giai como zagueiro, né, nem como lateral, e da importância de ter a volta do Murilo, do Mike e do Veiga no jogo de hoje. Olha, zagueiros são aqueles que vocês veem a jogar do Inter de Milão. Esses são 3 zagueiros. Nós temos um lateral que constrói de trás para a frente e que nos equilibra a equipa, e é verdade o que tu disseste. Já falei sobre ele na última conferência. Portanto, os mesmos que tanto o criticaram são os mesmos que agora o elogiam. Portanto, ele deve manter os pés bem assentes no chão, continuar a fazer o trabalho dele. É um jogador ainda muito jovem, e espero que o selecionador argentino esteja distraído e que não o convoque. É só isso que eu quero. Tá aí, Abel Ferreira, o discurso sempre meio parecido. 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Em um jogo com muita cara de Palmeiras, né? O Palmeiras não sofreu muito, não foi brilhante, conseguiu criar suas oportunidades e foi letal quando as teve. Teve outras oportunidades, teve bola na trave do Paulinho, teve a situação do Vitor Roque que eu citei aqui, 2 jogadores contra o goleiro e o Vitor Roque chutou em cima do goleiro Arias, do Cerro Porteño. Agora, o Flamengo, o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, o Abel vai conseguir gerir melhor, né? Porque não depende mais das 2 partidas restantes na Libertadores para se classificar, é apenas um complemento, né, para se tornar a melhor campanha da fase de grupos, que vai fazer com que o Palmeiras jogue as partidas de mata-mata, né, sempre decidindo em casa. Mas em caso de necessidade, né, já que o Palmeiras também briga pelo título no Campeonato Brasileiro, vai poder dosar um pouco melhor o elenco nessas partidas que restam também da Libertadores. Há uma tranquilidade maior para que se faça isso, né? Jogos contra Bolívar e Sporting Cristal, que ele vai ser muito favorito. Muito. Com superioridade técnica muito grande, ele vai poder administrar isso jogando em casa. O Palmeiras tem feito muito isso na Libertadores, né, de ter campanhas de primeira fase em que ele consegue estabelecer números altos de pontos, de gols, que dão a ele uma tranquilidade para boa parte da... Tranquilidade não, dão o direito a ele decidir em casa, eventualmente ele não vai passar. Por competência, mas ao mesmo tempo por um nível competitivo alto. Porque às vezes quando a gente fala assim, o Palmeiras, parece que o Palmeiras ele faz um jogo, a gente fala que foi bom para o nível Palmeiras, que é totalmente diferente, vamos dizer, a maneira de jogar, a qualidade dos atletas do Flamengo, né? O Flamengo ele traz algo mais técnico, um pouco mais apurado, e o time do Palmeiras é esse jogo. Não é que é um jogo feio, mas é um jogo... Você fica daquele jeito ali, ele administra o jogo de uma maneira, né, que ele não tem troca, ele não tem esse tipo de coisa. Ele joga um jogo competitivo, o famoso joga para ganhar de uma maneira diferente. E assim, me surpreendeu, assim, a gente falava um pouco ontem sobre como esse jogo era eventualmente um jogo que o Palmeiras podia, entre aspas, descartar, né? Porque a classificação dificilmente seria abalada, ele tinha 2 jogos em casa em que ele era favorito, diante da sequência de jogos, mas o Abel vai e repete 8 jogadores que iniciaram o jogo contra o Vasco no fim de semana em Brasília. Esse número de cara me chamou a atenção. De fato, não foi um Palmeiras brilhante, dominador o tempo todo, mas que pareceu também estar muito voltado a explorar o que era um adversário muito instável, muito pressionado a ganhar de qualquer forma, que em alguns momentos se lançou ao ataque e se expôs demais. Se expondo demais ao Palmeiras, ele propicia também um tipo de jogo que o Palmeiras sabe fazer muito bem, um jogo de transição rápido. O Palmeiras não precisava ficar com tanto tempo com a bola para conseguir encontrar espaço para finalizar. Abre o caminho para dar a vitória com mais um grande lance do Estevão, né, que não para de fabricar
jogadas Teve que deixam a gente... A batida de falta rápida ali do Isso. Evangelista. O Evangelista sofre a falta, agarra a bola e imediatamente ele tira 2 jogadores da marcação do Cerro Porteño só nesse gesto, né? Segurou a bola, colocou no chão e bateu rápido. E aí tem o chute espetacular do moleque que, né, acertou a gaveta. Que faz cada lance desse vai fazendo a gente pensar qual é o teto desse jogador, né? Que parece ser altíssimo. Eu acho que é um teto solar, que é portátil, né? Não cobre muito, né? Aí no segundo tempo o Palmeiras tem um pouquinho menos de chegadas, né? O Cerro Porteño tentando pressionar. Teve bola na trave, o Palmeiras tomou susto, podia ter até cedido o empate. Até que veio um lance que pode ser importante pro Vitor Roque, né? Que tá precisando, depois de ter feito o gol no fim de semana, mas teve uma chance no primeiro tempo que teve tudo para ele definir. Uma falta de lucidez, na execução do refino. Até disse na minha conta lá no Twitter, né, no X, que esse é um lance típico que, se é um jogo que acaba dando errado, costuma dar briga no vestiário. Né, porque os jogadores iriam cobrar. É porque o Vitor Roque chegou agora, tá precisando fazer gol, né, as coisas não estão acontecendo, marcou contra o Vasco, ele ainda não tá naquela fase ativa, porque é um gol que é imperdível, né, e que poderia ter feito muita falta. Se a situação do Palmeiras fosse pior na Libertadores, como é a do Flamengo, por exemplo, de precisar muito do resultado, e o Vitor Roque tem aquela atitude que ele teve naquele lance, era sim um lance para ser muito cobrado no vestiário. Uma falta né? bem... Cansamos de saber de histórias de cobranças ríspidas, né? Por lances talvez menos piores do que esse do Vitor Roque. Para você que não viu o lance, daqui a pouco mais tarde a gente vai mostrar aqui para vocês. Vitor Roque sai no contra-ataque com muita liberdade, ele rouba a bola, né? Ele tem a agilidade para roubar a bola, sai com o campo aberto, ele, o goleiro e o Estevão do lado. Então, na hora da conclusão do lance, é um lance de 2 contra 1 contra o goleiro. É isso, ele aqui, o Estevão aqui e o goleiro no meio. É tocar pro Estevão e ir pro abraço. Ele resolve chutar e chuta em cima do goleiro. Você não quer que eu e o Mansur imite assim? O Mansur é o Vitor Roque, eu sou o Estevão. O Mansur ia perder o gol também. Mesmo com uma bola imaginária, eu perdi. Mas assim, é o gol que não dá. Você que viveu muito em vestiário. Falando sério, esse é o gol que não pode perder. É a falta de lucidez por falta de confiança. Se ele tá num momento... Poxa vida, ele poderia driblar o goleiro, ele poderia pisar na bola, poderia levar mais Mas perto. não era o correto driblar o goleiro também, né, Alex? Acho que não. Só que 2 contra 1 abrir... Você pode ver que ele leva direto, sem goleiro. ele leva numa linha reta, parece que ali naturalmente, quando você tá jogando, você já vai comemorando o gol na cabeça, né? Você só vai, mas ele vai direto numa linha reta que até o ângulo para ele fica ruim, porque o goleiro ele fica daquela maneira. Então ele nem tenta trazer um pouco para depois... Pra dar o espaço pro Estevão. Na cabeça dele, acho que nem passou tocar pro Estevão. Falou, vixe, eu quero fazer isso daqui. E você vê como é que é diferente dos momentos. Vamos supor que fosse a jogada do Estevão, que fosse lá, fizesse isso e perdesse o jogo. É muito mais leve, por causa daquilo que você está produzindo. Não é só pelo talento dele. Então, é mais por um momento onde o Vitor Roque ele precisa realmente encontrar os seus gols, a sua maneira de atuar com um pouco mais de calma, porque ele tem qualidade para isso. Então, para não perder, esse tipo de chance não pode perder. É que o Estevão é muito bonzinho, né? Se fosse outro estilo de jogador, teria dado confusão. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí. Primeiro do Canelada, depois aí do Troca de Passe, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Verdão. Então, sim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje. A atualidade, sim, é o Verdão. Porque no início do campeonato, no início da temporada, né, foi se falado muito do Palmeiras e Flamengo. Você vê que o Flamengo tá péssimo. O Flamengo tá tascado nem se classificar. Então, sim, o Palmeiras é o único com 100% na Libertadores. O único aqui. Então, nós somos hoje, claro que está empatado com o Bragantino, mas somos hoje o líder do Brasileirão. Somos o líder geral da Libertadores. Então, sim, é claro que o futebol do Palmeiras nunca foi aquele futebol de dar espetáculo. Aí a gente já sabe. Mas um Palmeiras muito competitivo, um Palmeiras muito competente. Então, um Palmeiras que luta até o final. Então, mais um jogo fora de casa, como foi falado no vídeo aí. Até falei no vídeo anterior também. São 19 jogos fora de casa de invencibilidade. 16 vitórias e 3 empates.
Não tem como você falar que outro time pode ser melhor que o Palmeiras hoje aqui no Brasil. Não tem. Não sei como a gente vai terminar a temporada, mas tudo indica que o Palmeiras vai numa crescente. Tá? O campeonato estadual foi a pré-temporada e após a pré-temporada nossa, né? Quando entrou no Brasileiro, foi crescendo, né? O futebol foi amadurecendo, foi dando mais liga a esse time, as peças foram se encaixando, o pessoal foi pegando entrosamento e cada dia mais o Palmeiras vem melhorando a qualidade do seu futebol. Então, sim, ainda temos aí o Paulinho para pegar ritmo de jogo. Tem o Rafael Veiga voltando, a gente sabe que ele não estava em um bom momento, mas quem sabe agora, voltando devagarzinho, ele volte ao seu melhor futebol. Então sim, o Palmeiras tem uma sequência, cara, que é impressionante. Toda a mídia brasileira se rende ao Verdão pela sequência que ele faz. Após iniciar, né, o Campeonato Brasileiro, passar lá a fase do estadual, que foi a nossa pré-temporada, que vem muito bem. Claro que os primeiros 2 jogos no Brasileirão que foram ainda mais ou menos contra o Botafogo na estreia. Foi um jogo bem meio ruinzinho, né? Mais ruim do que bom, né? Enfim, o jogo contra o Sport também foi que venceu naquele pênalti que, enfim. Mas depois disso, cara, o Palmeiras veio engrenando, né? As peças começaram a se encaixar. Felipe Anderson começou a jogar bem. Tem muita gente que fala que foi depois que o Veiga saiu do time, lesionado. Mas realmente, quando o Felipe Anderson caiu mais ali pela direita e o Estevão caiu para mais centralizado, mais com liberdade, mudou totalmente o time. O time vem atuando muito bem e cada vez mais vem se encaixando e então ali pela direita. O Giai junto com o Felipe Anderson tem se encaixado muito bem. Então o Felipe Anderson tem jogado bola agora, o Giai tem jogado bola, o Facundo tá jogando bola pra caramba, tá jogando todos os jogos. E sim, o nosso Vitor Roque desencantou contra o Vasco e hoje marcou mais um gol. É claro que no primeiro tempo perdeu um gol feito. Ele e o Estevão, ele tinha que ter aberto para a direita ali, aquele jogo aquele gol de PlayStation mesmo, cara. Então, roubou a bola do zagueiro. Então ele tinha que ter puxado um pouco para a direita, deslocado o goleiro e tocar a bola para o Estevão, mas a gente sabe que ele é um cara muito competitivo, se doa muito e vive um momento ainda de estabilidade, de afirmação, até porque ele foi para fora, não conseguiu se firmar, não teve tantas oportunidades, não tiveram paciência com ele, igual o Abel tá tendo aqui. Então ele acabou se precipitando nesse lance, mas Deus é tão bom com o nosso Tigrinho que deu um golaço para ele. Então ele sim no segundo tempo, cara, fez um golaço, tirou do zagueiro, tirou do goleiro e marcou um primeiro golaço com a camisa do Verdão. O segundo pelo nosso Verdão, né? Mas o primeiro golaço. Então, se Deus quiser, agora também vai deslanchar, marcar gols em todos os jogos. Então, eu quero saber de você, qual a sua expectativa, o que você achou desse jogo e dessa grande campanha que o Verdão vem fazendo aí, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Então, compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.